Por que pessoas chegam ao desânimo na vida cristã? E eu tenho certeza que você, assim como eu, conhece pessoas, talvez você esteja dessa forma. Por que pessoas chegam ao desânimo na vida cristã? Por que tantos se sentem frustrados na vida cristã? E tenho certeza que, assim como você pode estar se sentindo assim, alguém você conhece, ou você conhece alguém que esteja se sentindo dessa forma. Por que tantos acham que já chegaram no limite do seu crescimento espiritual? Uma verdade é que muitos de nós, à medida que caminhamos na fé, caminhamos em Cristo, caminhamos na vida da igreja, caminhamos na vida do reino, em alguma missão, nos envolvemos em alguma coisa, o fato é que muitos e muitos de nós chegam a um determinado limite e acreditamos que esse é o limite do crescimento. Dali para frente, nós não vamos para mais lugar nenhum. Se essa não é a afirmação que é feita com verdade da nossa cabeça, no nosso coração, é mais ou menos na nossa postura que isso vai sendo evidenciado. Parece que dali não vai mais para frente. Por que a vida cristã assombra tanto o não cristão? Por que a caminhada com Cristo muitas vezes assombra aquele que não conhece essa caminhada, aquele que não ouviu falar ainda, aquele que não tem um conhecimento profundo de como isso pode ser desvencilhado na vida dele? Por que tantos às vezes se assombram, se assustam com isso e preferem evitar qualquer envolvimento mais profundo? Às vezes você convida aí a um culto, a pessoa já fica meio assim, diz assim, não, ela evita de todas as formas, porque ela tem medo até da possibilidade de repente ela acreditar nesse negócio. Por que tantos se sentem assim assombrados com isso? Porque se veem como perfeitos. O desânimo acontece para alguns porque se sente numa situação já de perfeição. O susto ou a aversão quanto à vida cristã é porque se vê como perfeito ou porque se veem distantes demais da maturidade de Cristo. E essas duas perguntas aqui servem para os dois lados, seja para aquele que não quer se envolver em uma caminhada com Cristo e seja para aquele que chegou a um ponto de achar que chegou a um limite, que chegou a um último estágio. Será que essas questões é porque essas duas pessoas ou dois tipos de pessoas se encontram ou se acham já como perfeitos, ou porque se veem distante demais dessa maturidade e essa tamanha distância de se parecer com Jesus assombre a essas pessoas, assuste a essas pessoas ou frustrem as outras que tentaram tanto, que caminharam tanto, que já fizeram de tantas coisas, mas ainda assim elas não conseguem se perceber mais próximas ao Senhor Jesus Cristo. São essas perguntas que me fazem pensar e meditar, voltar mais uma vez a um texto da Palavra de Deus que é muito conhecido de todos nós aqui, um texto que está em Mateus capítulo 28, eu não sabia dessa pancada que ele ia surgir aí, me causou um certo estranheza aqui, mas eu vi. Mateus 28, capítulo 28, versículo 18 e 20, um texto que fala dessa grande comissão, a grande vocação que o Senhor Jesus faz para a sua igreja. Eu quero ler com você, preste bem atenção na palavra do Senhor, em seguida eu quero que você feche os seus olhos, para que a gente tenha um tempo de oração e possa meditar nessas verdades que estão aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Um breve texto com verdades profundas para o nosso coração, e eu quero então pedir que você feche seus olhos, curve sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Queria que você lembrasse que nós estamos diante da mesa do Senhor hoje, e por isso você clamasse ao Senhor: Deus, fala ao meu coração, porque eu estou diante de Ti.
Peça isso a Ele. Diante da presença do Senhor, o nosso coração só pode se curvar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Teu Espírito hoje aqui nos guie a toda a verdade e, como o salmista orou, atende o nosso clamor, Pai. Nos tira da cova, nos tira, Senhor, das trevas, traz-nos a vida de novo, traz-nos, Senhor, de volta à essência, ao chamado, à vocação que o Senhor fez para cada um daqueles que creem em Ti. Em nome de Jesus, hoje, fala conosco na profundidade e na simplicidade do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Basicamente, a vocação que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos é uma, e que tem dupla personalidade. Observe, o Senhor Jesus diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. E a maneira de fazer discípulos de todas as nações é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar é essa inserção, é esse movimento de inserir aos homens, pelo anúncio do Evangelho e pelo símbolo estabelecido pelo Senhor do batismo, em inserir os homens nessa relação e nessa vida do corpo de Cristo. Como então vamos fazer discípulos de todas as nações? É batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí então ele diz assim: e como vocês vão ensiná-los? Como vocês vão batizá-los? Vocês vão inseri-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito, batizando-os. Ou seja, a ideia que o texto nos traz no original é que esse movimento da igreja em ir para batizar ou para fazer discípulos de todas as nações, esse é o movimento imperativo, essa é a ordem do Senhor. Antes do Senhor ser assunto aos céus, a última palavra a ser dada aos seus discípulos é: vocês precisam fazer discípulos. Não é a palavra vão, porque a palavra vão aqui, ela é um gerúndio e não está no imperativo. Então, ir não é uma ordem, mas a ideia é: enquanto então vocês estão vivendo, enquanto vocês caminham nesse mundo, enquanto vocês vivem nesse mundo, há uma ordem imperativa à vida de vocês: façam discípulos. Façam discípulos. Multipliquem essa proclamação, multipliquem essa verdade. Essa é a vida do discípulo de Jesus, essa é a vida daquele que quer ser discípulo de Jesus. Então aqui nós encontramos uma primeira questão que provavelmente é a causa do nosso grande desânimo na nossa caminhada, é a causa de tantos espantos que nós temos na nossa caminhada, tantas frustrações que nós temos na nossa caminhada, é que historicamente a igreja acumula coisas para que o discípulo faça. A igreja acumula coisas que nós precisamos obedecer e fazer para sermos discípulos. Acumula programa, acumula evento, acumula tipo de vida, acumula rotina semanal, acumula diversas coisas. E isso vai nos tirando as energias que nós precisaríamos canalizar para obedecer à ordem de Jesus. Então nós criamos tantas coisas, tentamos dar conta de tantas coisas para Jesus e nos esquecemos que o chamado principal, o chamado essencial, o chamado básico para
os discípulos, para a igreja do Senhor, é que nós façamos discípulos de todas as nações. Essa é a vocação da igreja. A igreja é chamada, é a assembleia dos santos, a assembleia dos discípulos, chamada para ir para fora, chamada para viver fora das paredes onde ela se reúne, para receber, para ser treinada, para ser estimulada, para ser cheia do Espírito, para receber de fato toda a unção e capacitação. Para quê? Não para fazermos estruturas, não para criarmos mais eventos, mas para fazermos discípulos. E na intenção, muitas vezes, de que os eventos facilitem o nosso alcance a todas as nações, nós vamos minando e tirando as nossas forças com os eventos. E tirando as nossas forças com as estruturas que criamos. Eliminando as nossas forças, nos dedicando ao ir e menos ao fazer discípulos. Então, muitas vezes a gente acredita que a ordem é vão, mas a ordem não é vão. A ordem é façam discípulos. Então, queridos, observe bem, como igreja, o que fazemos aqui hoje, batizarmos, celebrarmos a mesa do Senhor, formarmos pessoas para Cristo, é tudo o que a igreja precisa fazer. E absolutamente. Dupla vocação, proclamação efetiva do Evangelho. É a primeira coisa que nós precisamos nos concentrar. Proclamação efetiva do Evangelho. Não importa onde você esteja, não importa o que você faça, não importa qual a vocação individual do crente, mas ele precisa entender que a essência de qualquer vocação é a proclamação efetiva do Evangelho. Você foi chamado por Jesus para estar com Ele e proclamar sobre Ele, e proclamar esse Evangelho. Em segundo lugar, então, empregar energia e tempo para formar o caráter de Cristo no discípulo. Então ele diz, ensinando-os a obedecer a tudo. Ensinando-os a obedecer a tudo. Observe, quando eu chego então a um momento da minha vida que eu acho que cheguei a um limite que daqui para frente eu não preciso ir a lugar nenhum, ou eu estou estabelecendo que hoje é o tempo de minha morte, eu tenho que partir daqui para melhor, ou eu estou equivocado quanto ao tudo o que Jesus ensinou para cada um de nós. Para isso, a nossa energia e o nosso tempo precisa voltar a se concentrar em praticarmos e obedecermos aquilo que Jesus nos ensinou. Não é praticar, obedecer a algumas coisas que Jesus ensinou. Não é praticar e obedecer ao essencial do que Jesus ensinou. Não é praticar e obedecer às áreas mais públicas do que Jesus ensinou. É ensinar a obedecer, é praticar a obediência em tudo o que Jesus ensinou. Como eu posso chegar a um limite nesta vida? Como eu posso estabelecer um ponto em que o meu crescimento chegou ao fim nesta vida, se a minha vocação é caminhar e ir em direção a praticar e obedecer a absolutamente tudo o que ele ensinou? É tudo. Esta palavra precisa ter peso sobre nós, mas não um peso que nos não um peso que nos desanima, mas um peso que nos estimula. Ela precisa ser contundente em nossos corações, principalmente porque, se você observar o texto, a ordem lógica construída por Jesus
após obedecer a tudo que lhes ordenei, ou seja, após estar nessa caminhada de fazer discípulos e obedecer a tudo e ensinar a obedecer tudo que lhes ordenei, então Jesus conclui dizendo: e eu estarei sempre com vocês. Entendeu? Façam discípulos, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês. Já pensou? Jesus dizendo assim aos discípulos: olha, eu estarei com vocês independente de qualquer coisa. Não importa se vocês querem me obedecer, não importa se vocês vão fazer discípulos, não importa se vocês vão proclamar isso ao mundo, eu estarei com vocês. O que seria da igreja? Certamente, a proclamação do Evangelho não teria chegado até nós do lado de cá do mundo. Jesus está comigo, ponto. O que Jesus afirma no final desse texto é uma condicionante. O que Jesus está nos ensinando aqui é que a presença dele é real, é contundente e é constante para todos aqueles que buscam praticar e obedecer a tudo o que ouviram da parte do Senhor Jesus. A informação é essencial, a proclamação do Evangelho. Eu preciso ouvir essa informação, essas verdades. Mas eu não preciso apenas da informação. A informação é essencial para que eu possa praticar o que ele está me pedindo. Mas a informação sem a busca pela obediência gera morte. Por quê? Aqui eu queria pensar com você então em algumas respostas. Queria afirmar primeiro a você é que o anúncio ralo do Evangelho é o grande causador dos nossos maiores desânimos e frustrações. Toda falta de perspectiva de um crescimento cristão nasce de um anúncio ralo do Evangelho. Um anúncio fraco. O que seria isso? É aquele anúncio do Evangelho que diz para você assim: venha para Jesus. Você precisa de Jesus. E ponto. Esquece do detalhe que Jesus nos chama para Ele, não é apenas para que eu seja salvo. Para que Jesus me chama para Ele? Porque Jesus quer me usar para Ele. O anúncio real e profundo, concreto, o anúncio mais grosso do Evangelho, é um anúncio que diz aos seres humanos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos necessitados de Cristo, mas que nos diz também: Cristo deu sua vida por nós para nos salvar e nos usar para Ele. A caminhada em obediência a Jesus implica sim em uma realidade concreta de um corpo inteiro que se entrega a Jesus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus não quer somente o seu coração. Isso é um anúncio ralo do Evangelho. Jesus não quer suas boas intenções. Jesus não quer a sua fantasia de uma utopia de um reino de Deus. Jesus quer o seu corpo real. Jesus quer sua agenda. Jesus quer sua vida para Ele. Porque Ele é o nosso Senhor. Então nós começamos a nos frustrar, porque um anúncio ralo do Evangelho nos conduz a águas rasas, que se acabam logo, ou que talvez possam durar algumas décadas, e quando a gente menos espera, quando nos acostumamos com elas,
elas foram embora. E nós não sabemos para onde elas foram. Nos esquecemos que a caminhada cristã, ela é basicamente proclamar Jesus e obedecê-lo. Obedecer a tudo que ele ensinou. Segundo, já está aí, na condição dada aos discípulos, nós encontramos a causa da ausência do crescimento. Obrigado. A causa é essa. A ausência de Cristo é a ausência de crescimento e vida. Observe. A condicionante é então, e eu estarei com vocês. Mas há uma força motriz, um eixo da vida que precisa ser resgatado. Proclamem esse evangelho e busquem todos os dias a obediência e ensinar a obedecer. Por que esse desânimo? Por que tanta frustração? Por que tanto assombro? Porque quando a igreja se omite em ensinar a obediência, faz parecer a muitos que a obediência a Cristo é uma coisa de outro mundo. É uma coisa assim impossível. Quando o que é impossível aos homens é possível para Deus. É impossível a obediência quando nós nos esquecemos que ela se dá por meio da presença e da condução de Cristo na nossa vida. Terceiro é que não se aprende a obedecer por osmose. Sabe como é? Não é porque você está junto de alguém que obedece Jesus que você vai obedecer. Não é porque você está perto de Jesus, perto de alguém que ora muito, que você também vai começar a orar muito. Não. Quando você não se esforça, quando você não estabelece práticas, disciplinas para a sua vida, para que você aprenda a orar, ficar perto de gente que ora muito é irritante. Ficar perto de gente que ora muito causa estranheza, causa vergonha. Entenda, não se aprende a obediência de tudo que Jesus ensinou por osmose. A igreja não será uma igreja que ora porque o pastor é um pastor que ora. A igreja não será uma igreja que obedece às coisas que Jesus ensinou porque o pastor obedece. E por muitas e muitas vezes nós estamos vivendo a vida cristã como se as bênçãos da presença de Cristo, da obediência, fosse aprendida por osmose. Então nós nos orgulhamos até de figuras que estão perto de nós, que são de tal forma. E aqui, para nós presbiterianos, por exemplo, nós temos séculos de um orgulho vão. Nós nos orgulhamos porque nós tivemos homens que eram assim, o suprassumo da espiritualidade. Esses homens chegavam em alguns lugares e de forma orgulhosa eles eram recebidos. E a igreja se orgulhava porque o pastor era um exemplo de humildade. E as igrejas se orgulhavam porque o pastor era um exemplo de um pregador, um exemplo de unção, de um homem que vivia na presença de Deus. O que é isso? É uma obediência que se aprende por osmose. Já que ele eu vou só aqui recebendo a bênção. Vai chegar o tempo, querido. Vai chegar a sua hora em que você vai olhar e vai pensar, não tem mais sentido, não tem mais razão, não tem mais vida, não tem mais gosto esse negócio. O que houve? E nós ficamos sem saber, perdidos no espaço. O que houve?
tantos anos, tantas experiências, e foi, acabou. Porque a obediência não se aprende por osmose. A igreja primitiva, o Dallas Willard, num livro que nós estamos lendo no grupo de discipulado, O Espírito das Disciplinas, ele cita, acho que no 2º capítulo, não sei mais, a gente já está para o 3º, mas ele cita no 2º capítulo que na igreja primitiva havia um ditado. E o ditado era o seguinte, eu coloquei aí para você: a alma e o corpo formam um homem. O espírito e a disciplina formam um cristão. E eu estarei com vocês. É preciso, querido, entendermos que nós não chegamos a lugar nenhum, por mais que tenhamos décadas de caminhada com Cristo. Porque muito da nossa caminhada é gastando tempo com o que não deveríamos gastar. É gastando tempo fora da vocação essencial para o discípulo, para a igreja. Vão, façam discípulos. Ensine-os, gastem tempo, energia de vocês, recurso, força, suor, para formar o caráter de Cristo nas pessoas. E quando nós paramos, fazemos um checklist de toda a nossa história, a gente olha para trás e diz: meu Deus, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu tenho gasto que não tem sido com o essencial da vocação do Senhor para a minha vida. Por isso eu me encontro tão cansado às vezes, por isso eu me encontro tão desanimado às vezes, por isso eu fico tão perdido tantas vezes na minha vida. Porém, práticas espirituais de obediência a Deus, sem a presença de Cristo, é mera autorrealização, é religiosidade. Porque nós podemos também descambar para um lado em que nós tentamos, nos esforçamos, tentamos ser parecidos com Jesus, mas apenas com o objetivo de uma autorrealização. Nós queremos ser pessoas melhores, mais eficientes no nosso trabalho, nas nossas relações. Queremos ser pessoas melhores. Querer ser pessoas melhores, querido, não confunda isso com querer se parecer com Jesus Cristo. Porque buscar a palavra de Deus é para que nós tenhamos a presença de Deus em nós, e isso, via de regra e sem exceção, quando temos a presença de Deus mais perto de nós, nos faz nos percebermos pessoas piores. A santidade de Deus revela o nosso pecado. Quanto mais próximo, mais profundo na nossa alma, a verdade e a luz de Deus vai iluminar. E aí nós encontramos os monstros que temos. Portanto, não existe boas práticas espirituais sem que seja em entrega de seu corpo em oferta a Cristo em sua missão. Observe bem isso. Não existem boas práticas espirituais sem que seja uma entrega total em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Ele realize a sua vontade na sua vida, na missão em que Ele continua a realizar no mundo. Você sabe o que isso significa? Deus não parou de trabalhar, Deus não parou de anunciar o Evangelho, Deus não parou de ter interesse em vidas que estão indo para o inferno, Deus não parou de se mover, o Espírito do Senhor continua presente, retendo o mal na terra, mas mais do que isso, a anunciar o Evangelho aos corações, para trazer vida, ressurreição e esperança nessa vida. Nós gastamos muito do nosso tempo discutindo sobre reinos aqui deste mundo, política, para onde nossa nação vai, quem será preso, quem não será, quem solta, quem foi solto, qual será o próximo. Pastores vão se envolvendo nessas coisas.
perdemos a essência da vocação. Práticas espirituais, sem que seja para que Deus realize a missão dele, é mera religiosidade. Eu quero me sentir melhor. Observe os homens que Deus usou na história. Eram homens que, se procurassem psiquiatras e psicólogos, eles teriam péssimos diagnósticos. Obrigado pela ajuda. Péssimos diagnósticos. Lutero, maluco, louco, esquizofrênico, via coisas, via demônio. O que é isso? Para a ciência, é esquizofrênico. Um homem que perdeu o juízo. Paulo, já viu Paulo? Complexo de inferioridade. Eu sou o pior dos pecadores. Você fala, meu Deus do céu, o homem prega para todo canto, o homem sofre perseguição e continua lá. Foi ao terceiro céus, é o pior dos pecadores. Está de brincadeira comigo? Homens que foram usados por Deus. E muitas vezes nós estamos buscando a presença de Deus, não por causa de Deus, mas porque nós queremos ser pessoas melhores aos olhos humanos. Eu queria ter menos complexo de inferioridade, eu queria ver menos coisa. Talvez isso nunca passe, filho. O fato é, consagra a tua vida para Deus usar você na missão dele. E acabou. E ele usa. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Ele escolhe os que não são nada, porque a glória é dele e ele não negocia. Hoje eu e você estamos aqui diante da mesa do Senhor. Hoje eu e você estamos participando do momento que é o centro da vida cristã. Cristo morto por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver a missão de Deus apesar de nós mesmos, mas vivemos por causa dele. Por que pessoas chegam ao desânimo? Por causa da ausência de Cristo, a ausência da presença de Cristo. Porque tantos se sentem frustrados? Porque acrescentaram outras vocações. O caminho de Cristo é simples. Não tem firula, não tem enfeite. Proclama o Evangelho efetivamente. E gaste tempo e energia da sua vida para formar discípulos, não para ganhar a vida. E nós estamos gastando tempo e energia para ganhar a vida e não para formar pessoas para Cristo. Você sabe o que significa? É que essa não é a missão do pastor, essa é a missão da igreja, missão dos discípulos de Jesus. Porque tantos acham que já chegaram no limite do seu crescimento espiritual, esqueceram que o discipulado de Cristo é para obedecer a tudo o que ele ensinou. Estão obedecendo em parte, e aí estão usando o texto de 1 Coríntios para dizer que quando vier o que é perfeito, então minha vida vai mudar. Jesus chamou-nos à obediência nesta vida, não na outra. Na outra nós vamos estar ausentes do pecado. Não vai precisar de força nenhuma, não vai precisar de mais nada. Nem de fé vai precisar. Ele estará lá. Porque a vida cristã assombra tanto ao não cristão? Porque eles veem a obediência a Cristo a partir de um esforço próprio e não a partir do Espírito de Deus que habita em nós e nos capacita a toda a obediência. 1 Pedro diz que nós somos coparticipantes da natureza divina.
Porque alguns se veem como perfeitos. Para esses que se veem como perfeitos, o anúncio do Evangelho genuíno vai revelar quem de fato são. Aos que se veem distantes demais da maturidade de Cristo, o Evangelho apresenta ao Cristo Salvador. O que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele nos resgatou. Por isso eu quero chamar você, querido, a curvar a sua fronte mais uma vez, a fechar os seus olhos e a lembrar-se de onde você parou, a olhar para Jesus, para que você lembre, ainda há muito mais, muito mais. Há uma vocação simples para mim e para você. A vocação para nós, Igreja do Senhor. Se quisermos permanecer vivos, com toda a energia e força que o Senhor nos deu, precisamos nos concentrar na ordem que Ele nos deu. Somente nela. As outras coisas são detalhes. Antes de participarmos da mesa do Senhor, feche os seus olhos. A palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo e coma. A mesa do Senhor reflete o quanto eu e você precisamos de Jesus todos os dias. Você precisa de Jesus e do sacrifício de Jesus hoje, tanto quanto você precisava quando ainda não conhecia Jesus. Porque a relação com Deus, hoje como antes, só se estabelece por meio do sacrifício de Jesus. Amém. Ó Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui, do mais novo ao mais velho. Tu sabes o quanto precisamos do Senhor, da presença do Senhor, que nos traz vida, que nos estimula. Ó Pai, abençoa-nos aqui, que ao comermos do Teu pão e do Teu vinho, do Teu corpo e do Teu sangue, o Teu Espírito nos agracie, nos encha de graça, de convicção de pecado, que não pode ser produzido por nós, mas somente pelo Teu Espírito. Que a Tua palavra, Senhor, gere vida e transformação em cada um de nós aqui. Faz isso, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Porque há muitas coisas que são impossíveis para nós, mas nenhuma delas é impossível para Ti. Amém.